O Cienge, podcast da construção, está começando para te colocar bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Este episódio foi gravado durante o Constru Summit 2025, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Fernanda Marzola, sou coordenadora de implantação do time da Prevision. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Lean, né, com maiores especialistas que estão aqui hoje. Então, queria que vocês se apresentassem. Vou começar pela moça da mesa, por favor. Maria Gabriela, vai lá. Sou Maria Gabriela, né? Hoje estou com a Contec, né? Que é a Escola de Excelência da Construção. Sou head de estratégia lá e estamos aqui para ajudar o pessoal na implantação na parte de conhecimento aí, né, para o Lean. Perfeito. Sou Gustavo, sou gerente de projetos da Climb, né? Trabalho com implantação de Lean Construction em diversas obras no país inteiro. Então, a gente já participei de projetos de implementação de Lean no setor nas linhas de transmissão, com galpões logísticos, galpões industriais, obras residenciais, verticais, horizontais, de alto padrão, baixo, médio padrão, parques eólicos, parques fotovoltaicos, enfim, né? Todos os lugares, tipos de obras possíveis a gente já trabalhou e estamos muito felizes aqui de poder contribuir nesse podcast com vocês para falar um pouquinho mais sobre Lean. O menu dele é vasto, né? E o Gustavo, a gente trabalhou junto, né, com implantação. Agora a gente está no mesmo grupo, Muito bem. a gente vai se encontrando. Bom, pessoal, eu sou o Luiz Santos, sou diretor responsável da Falcone por todos os trabalhos aí na área de engenharia, construção e real estate. Hoje o carro-chefe, né, da nossa atuação é o Lean para resultados, né, ou seja, como que a gente consegue superar esse desafio de prazo e custo das obras brasileiras em todos os setores e com ferramentas técnicas. E não falando apenas de fatores externos, que hoje a gente escuta muito falar, é falta de mão de obra, mas tem uma série de coisas internas que a gente pode fazer para melhorar o resultado, mesmo nesse contexto aí de escassez de mão de obra. Acho que é legal a gente bater um papo sobre isso. Muito bem, acho que eu já vou pegar o gancho do Luiz e ele pode até começar respondendo, né? Pensando na aplicação do Lean na construção, qual é o formato ideal de empresa, né? Como vocês enxergam a cultura dessas empresas que realmente conseguem tirar uma vantagem estratégica com a aplicação do Lean versus aquelas que encontram, esbarram em outros desafios, em maiores desafios, para conseguir que essa filosofia seja adaptada ali à realidade deles? Eu acho que vai ser bacana você começar respondendo. Eu acho que o ponto de partida é a empresa aceitar que ela tem um problema. E um problema é sempre um tema de resultado. O Lean é um meio. Então, é um meio para melhorar um resultado. Então, muitas empresas, elas ainda não aceitaram que elas precisam ou têm um problema de resultado. Então, quando ela aceita, olha, meu desvio de prazo está alto, meu desvio de custo está alto, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. Então, acho que o primeiro ponto é ela aceitar que tem um problema. E o passo 2, ela está disposta a entender as causas do problema. E muitas vezes essas causas são causas de metodologia, né? E aí ela topar abrir as suas portas para entender as causas. E essas causas, elas não estão apenas na obra, elas estão em toda a cadeia de valor, numa incorporadora, numa construtora. Então tem que ter uma abertura para essa empresa percorrer todas essas etapas no sentido de entender quais são as causas e quais são os elementos do fluxo de valor que precisam ser corrigidos. Então, se ela não aceita que tem um problema, ela não topa entender as causas com profundidade, não é o momento ainda de fazer o trabalho. Por quê? Porque se a gente faz um trabalho e ele não está balizado em resultado, a empresa faz, mas daqui a pouco ela não está fazendo mais, ou aquilo não se torna perene, não se torna cultura. Porque o que mantém a cultura é o resultado. O que estabelece padrão é aquilo que dá resultado. Se a gente não parte do resultado e tem uma visão sistêmica disso, provavelmente vai ser uma iniciativa isolada que não vai ser perene e que não vai trazer valor no médio e longo prazo. Eu vou só adaptar a pergunta para você continuar e depois vou passar ali para o Gustavo. Olhando para a estrutura de empresa, você vê que tem diferença em tamanhos de estrutura, né? Pensando em hierarquia, em tamanho de
equipe também, quem tem que comprar a ideia tem que vir de cima para baixo, o pessoal do campo tem que estar aderente, por onde você começa, pensando até em uma consultoria, depois a Climb pode falar também, olhando para esse cenário. Legal essa pergunta, eu sempre me pedem para responder essa pergunta, né? A pessoa que deveria querer primeiro, mas não é que quer primeiro, é o diretor de engenharia de obras. Então, ele deveria ser a primeira pessoa a querer, porque é um problema dele, né? Mas ele tem dificuldade de aceitar que essas causas são trabalháveis. Então, muitas vezes, quem nos procura são os presidentes das empresas ou o CFO, que está incomodado com o resultado e vai lá e fala, gente, tem que fazer alguma coisa, né? E aí, em um certo momento, o diretor de engenharia, ele entende que essas causas são internas e ele topa trabalhar o processo. Então, eu vejo que, a partir daí, né, porque quem move empresas são as lideranças. Então, se as lideranças maiores não estão engajadas no trabalho, ele não vai ter o efeito que se espera. E elas estando engajadas, depois a gente tem os outros níveis de liderança, que são os gerentes, os coordenadores, os engenheiros residentes, os mestres e os encarregados. Todas essas pessoas têm papel de liderança e têm influência importante no resultado. Agora, a gente tem que partir da liderança de cima, porque ela que engaja o todo, né? E para ela ser engajada, voltando, ela tem que aceitar o problema, aceitar que as causas são internas e estar disposta a trabalhar isso com serenidade. Acho que eu vou partir para você, já que temos esse portfólio tão vasto, né? Contar um pouquinho também dos desafios, olhando para esses, saindo até da construção vertical, que é o que a gente também olha mais, entende que o Lean encaixa direitinho, claro que na indústria ele também está ali, mas como que você enxerga isso, esses desafios? Qual formato ideal de empresa que dá super certo, né? Essa que o diretor de engenharia vem da presidência para baixo e aí eles compram a mesma ideia e todo mundo está na mesma página. Como que você enxerga essa diferença entre empresas que conseguem fazer o Lean ser parte da cultura deles versus a que estão com mais desafios para colocar isso na rotina? Maravilha. Então, o que eu vejo, as empresas que conseguem trazer bons resultados a partir da implementação do Lean, elas são, primeiramente, abertas, né, como você falou, a entender que a gente tem um problema e abertas a escutar alguém de fora, um olhar diferente. Porque toda vez que a gente entra num projeto de implementação Lean, a gente está, de fato, mudando um pouco de cultura e querendo mudar a forma de fazer alguma coisa que, talvez não está dando o melhor resultado. Então, como que eu consigo trazer melhorias? Eu preciso mudar. E toda vez que a gente muda alguma coisa e as pessoas aí podem se sentir um pouco reativas, isso é normal. A gente é reativo, cada um no seu nível, porque acaba até extinguindo o instinto de luta, né, lá internamente. Então, a gente tem que entender se a gente consegue, de fato, mobilizar essas pessoas para elas entenderem que a gente tem um problema, que a gente está aí para ajudar, a gente não está para apontar o dedo para ninguém, você está fazendo errado. Não são as pessoas, o Lean não são as pessoas os problemas, o problema são os processos mal definidos, todo aquele fluxo que não está bem organizado. Então, o que a gente vê, as empresas, elas estão abertas a essa mudança, elas querem mudar, elas entenderam que elas têm um problema, elas veem que o problema, ele não, de fato, tem algo por trás, né? Não é só a falta de mão de obra, a mão de obra é ruim, o material que vem é ruim, não. A gente tem como organizar a casa, né? Acho que o grande ponto é que as pessoas, elas têm essa abertura para mudar dentro da sua estrutura. E assim, o que a gente vê que quando dá errado, assim, tem assim, uns 5 pontos que eu consigo elencar que são impactantes. Eles entendem que o Lean é muito operacional, e o Lean não é só operacional, ele vem lá da estratégia, né? Como falou aqui, né? O diretor, o gerente, o coordenador, ele precisa entender o Lean, entender sobre Lean para passar isso para baixo. Eles entendem às vezes que o Lean é só uma ferramenta, o Lean não é ferramenta. Então, a gente precisa entender que o Lean é uma filosofia de gestão, é muito mais do que uma planilha, um sistema, é um modo de a gente gerir. Quando a gente tem problema das lideranças, até além do diretor, as lideranças intermediárias, se elas não estão bem engajadas e entendendo os problemas, o direcionamento que ela vai dar no dia a dia para a obra vai ser conflitante com o que a gente está querendo preconizar. Então, se as pessoas, se elas não estiverem bem alinhadas também, as lideranças como um todo, a gente tem problemas. A comunicação.
muitas vezes falha por comunicação. A Gabriela tá rindo porque a gente já participou de problemas, projetos que deu problema de comunicação. A comunicação é um grande problema se a gente tem que comunicar o que a gente está fazendo, o que a gente fez, o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo, e alinhar as expectativas, e mesmo assim a gente ainda tem risco de insucesso. E por fim, falta de disciplina, né? O Lean ele é simples, mas não é fácil, né? A frase que eu gosto, porque ele precisa de muita disciplina. Aí a gente vê que as empresas que não conseguem, dentro da própria empresa, tem algumas regionais, algumas obras, algumas equipes que são mais disciplinadas que conseguem fazer aquilo ali perdurar por tempo, e outras não, né? Então, acho que esses 5 pontos eu vejo que são os impactantes para que isso aconteça. Bom, então vou aproveitar e vou perguntar para a Maria Gabriela, né? Puxando o gancho da educação, né? A Contec tem esse papel de disseminar a cultura Lean e pensando na estratégia da empresa, olhar para vários tipos de maturidade, né? Graus de maturidade desse time que é tão plural. Então, quais são as metodologias, os métodos que funcionam para cada tipo de persona ali dentro, né, da nossa empresa? Como você está enxergando realmente a escola, né, da Contec, a educação ali para disseminar o Lean, né? A gente tem as consultorias que fazem um papel ali interno, mas a gente está pensando de um jeito um pouco mais macro quando a gente fala da escola, né? Então, como que vocês estão encarando, né? A Contec está encarando essa disseminação do Lean agora? Então, o ensino ele chega com essa parte cultural, né? Então, ele é estruturante. Então, quando um diretor, por mais que ele compre, ele não sabe o que é o Lean, ele não sabe passar para a equipe, né? E ele já perde um pouco de credibilidade. Então, até quando a gente fez a implantação junto, acho que o primeiro pontapé assertivo foi talvez a aula, né? A gente contratou na época a Climb e fez ali turmas, né? Com várias aulas para gestão executiva, e o diretor da produção, ele era bem participativo. Então, a educação ela é estruturante. E quando eu olho para o leque de educação que a gente tem hoje, até na Contec, a gente tem produtos principais para empresas, que a gente divide em 3 classes. Tem um que eu acho que ele brilha os olhos sempre, que é o workshop. Principalmente quando a gente tem pessoas muito boas que dão workshop, você pode participar de 20, você fica empolgado, porque geralmente você pega um problema real, transporta ali para aquela situação, né? E traz ali como resolver com dinâmica para aquela empresa. Então, fala, nossa, isso dá resultado muito rápido. Mas aí eu estaria sendo generalista, né? Eu acho que toda empresa, a gente tem que analisar a maturidade dela, em que nível que ela está exatamente assim de maturidade, quantas pessoas conhecem Lean, quem já teve alguma empresa que implantou, né? Teve ciclos de implantação. Você não implanta do dia para não, você tem ciclos aí de implantação e de conhecimento, né? O Lean ele é vasto assim. E aí eu acho que olhando para a maturidade, a gente traz, vamos começar com workshop, vamos então começar agora com o In Company, né? Que aí a gente pega aulas específicas para aquela situação ali daquela empresa, e depois, por que não um EAD ali para ficar reciclando aquelas pessoas? Porque o conhecimento, ele tem que perdurar, né? As pessoas vão trocar, mas você tem que continuar ali aplicando, ensinando e reciclando as pessoas. Eu acho que é assim que funciona. Entender a maturidade, eu acho que não tem nada pronto, sabe, de entrega. Eu acho que primeiro é entender o terreno que a gente está pisando para entregar o melhor produto e aí colher resultados, né? E aí você tem em toda a cadeia, né? Desde eu gosto muito de um caso nosso, até foi quando a gente trabalhava junto, tinha quase já 2 anos de projeto, aí que você vê que está virando cultura. Quando foi um encarregado, foi até na Regional Goiânia, o encarregado virou para mim, eu cheguei assim conversando com ele, o que você está achando? Ele, agora está muito mais legal, a obra está sendo muito mais produtiva. Antes a gente ia atrás do engenheiro, do gestor, para falar que tinha coisas que não estavam legais na produção e ninguém escutava. Hoje, pelo contrário, eles vêm atrás da gente pedindo mais melhoria. Aí você vê que tá virando cultura, né? Que o ensino ali está agregando todas as camadas possíveis. E aí eles tinham aplicação nesse caso, a gente fazia workshops nos canteiros também. Então tinha workshop para todas as camadas, assim. Isso que é importante, democratiza, né, o conhecimento, a filosofia do Lean. Eu já ia te pedir para falar, então, de um case, mas se tiver mais algum que tenha vindo na sua cabeça aí, já pode trazer para a gente. Eu talvez vou trazer aqui...
Eu tenho alguns, assim, e eu vou trazer de outra regional, que aí foi de um diretor, que isso é legal também. Também com quase 2 anos, pra você ver que, né, não é tiro rápido, o Lean ele demora ali, né, para virar cultura. E aí esse diretor virou e falou pra gente assim: agora que vai fazer 2 anos de projeto, não tem nenhum estagiário que não sabe fazer diferente do que a gente implantou. Então, aquela leva de estagiário que chegava na obra sem saber o que tinha que conferir, o que fazer, já não existia mais, porque agora todo mundo que entrava já entrava ali na rotina, né, do Lean. Então, ele sabia que de manhã ele tinha reunião ali, né, do check-in, check-out de manhã, e ele sabia o que ele tinha que conferir, e ele queria participar e melhorar o processo. Então, ele já chegava numa rotina que já estava consolidada, e isso foi legal, que aí você vê que já vai se passando de um para o outro, e é o normal de se fazer. Luiz, no ponto de vista da Falcone mesmo, né? Como o Lean está conectado à estratégia de negócio e à governança? Você já falou bastante ali no começo, já começou falando que tem que vir dos C-Levels, mas como você enxerga essa conexão e o que muda quando essa pessoa, assim, na prática mesmo de vocês, quando esses C-Levels, essas pessoas que estão no comando ali da corporação, incorporam a lógica do Lean na rotina deles, inclusive, né? Porque a maioria até conecta muito com a produção, com o que está ali no campo, mas quando eles colocam isso na rotina deles, como que vocês enxergam isso? Ótima pergunta. Primeiro, eu sempre volto no resultado. Então, o prazo e custo de obras, a gente divide 2 tipos de empresas no setor de construção: as incorporadoras e as empresas de serviço de construção. As incorporadoras, o prazo e custo, ele é a variável-chave da margem. Então, do ponto de vista para melhorar a margem de um negócio de incorporação, se eu não melhorar o custo, eu não melhoro a margem, e se eu não reduzir o prazo, principalmente no alto padrão, que você tem um repasse, talvez o prazo seja mais impactante na margem líquida do que o custo, principalmente com a Selic a 15. Então, a parte estratégica é como que eu utilizo o Lean para melhorar a lucratividade da empresa. E essa discussão é uma discussão no nível estratégico. Ou seja, quantos pontos percentuais eu vou melhorar na margem bruta, quanto que eu vou diminuir do endividamento, que eu vou reduzir os prazos de execução. Então, é essa linguagem que o CEO tem que ter com um diretor de engenharia e, óbvio, o CFO apoia. Nas empresas de serviço de construção, a obra é um negócio. Então, a receita e o custo vem da obra. Então, a margem líquida praticamente está na obra. Então, a discussão estratégica é como vamos melhorar a margem líquida a partir da implantação do Lean. Muito bem. Então, beleza, defini isso. Como que o C-Level cobra o resultado do diretor de operações? É no indicador operacional de prazo e custo. Obviamente, lá no nível da obra, eu vou ter o PPC, vou ter o check-in, check-out, eu vou ter o IDP, vou ter o avanço físico, vou ter o caminho crítico, são indicadores que consolidam no prazo e custo. Então, como que o CEO faz o diretor de operação seguir o Lean? Cobrando o resultado de prazo e custo, vendo as causas que ele está trazendo, o plano de ação está sendo efetivo ou não, o nível de mudança que a operação está trazendo, que o resultado está acontecendo. Então, o CEO ele é fundamental para manter a filosofia do Lean. Como? Cobrando o resultado que se espera que o Lean traga. Então, ele tendo follow-up mensal de resultados dos indicadores mais táticos e estratégicos, né, que esse do prazo e custo da obra são fundamentais, tanto na incorporadora quanto na empresa de serviço de construção, ele vai fazer o time de baixo trabalhar as melhorias que foram comentadas de forma perene, tendo cada vez mais maturidade e adesão, porque eles vão ser cobrados do resultado. Então, a cobrança do resultado, né, e a busca por melhores resultados é que fazem a filosofia e as práticas do Lean trazerem cada vez mais resultados. E isso faz parte da pauta estratégica, porque se eu não melhorar prazo e custo, dificilmente as empresas, tanto de corporação ou de serviço de construção, vão ter as margens que elas esperam. Bem, a gente está falando de educação, falando de estratégia, e a gente tem que falar da operação também. A Climb tem uma pegada de olhar para performance, né, e entender que o resultado ali vai ser decorrente da performance. Vocês já devem ter N aprendizados e desafios ao longo desses anos aí, mas falar um pouquinho como que você garante a aderência do time. E aí a gente já vai descendo algumas camadas, né, desse time para ter uma constância dos processos, entender que esses cenários que estão sendo apresentados, eles podem não ser os ideais naquele momento, são mais adversos, mas como eles conseguem engajar. Perfeito. Então, essa questão dos desafios e aprendizado, né? Um ponto
em que a gente vem aprendendo e entendendo que é um grande desafio, de fato, é até uma questão de, já falei aqui, mas a resistência das pessoas é sempre um grande desafio numa mudança cultural. Então, como que eu consigo entender e trazer para o meu time, né, para essa parte de implementação Lean, as pessoas que estão lá no dia a dia. Então, como é que eu consigo engajar o encarregado, como eu consigo engajar o mestre, como eu consigo engajar o estagiário, o engenheiro, o auxiliar, o coordenador, para que eu consiga fazer com que o Lean, de fato, faça sentido, porque a gente não quer só implementar uma ferramenta, a gente não quer fazer o quadro de check-in, check-out funcionar, não quero fazer que eles façam PPC. Isso tudo é um meio, né? São indicadores, são rotinas, são formas de eu conseguir chegar lá no nosso IDP positivo, nosso avanço mensal superior. Então, a gente vê que como eu fazer essas pessoas entenderem que aquilo ali faz sentido é um grande problema, é uma grande dificuldade, porque, de novo, né, muitas vezes a comunicação dentro da própria empresa também não foi muito bem feita. É como, vai chegar uma equipe ali, vocês têm que fazer o que eles estão mandando. Mas como assim? É minha obra, né? Quem são esses caras aqui? Então, essa comunicação e essa mudança cultural, ela precisa ser conduzida de uma forma muito cuidadosa para ser de fato um sucesso, tá? Então, eu vejo essa questão da mudança cultural sendo o principal problema, mas a gente engajando e entendendo de fato o que o estagiário lá quer, ele quer ser efetivado. Então, como é que eu posso ajudar ele dentro das rotinas do Lean, né, para que ele se engaje mais. E um time engajado vai render muito mais. A gente também, se ele estiver engajado aqui com o podcast para fazer ele acontecer, o podcast vai ficar muito mais legal. Mesma coisa, a obra é isso, a gente tem que engajar as pessoas, né? Então, como que eu consigo trazer essas pessoas para cá? E aí, dentro dessas dificuldades, né, e os desafios em diferentes empresas, entrando um pouco mais no operacional, em diferentes setores da construção é diferente. Então, por exemplo, o principal desafio que a gente vai ter numa obra de infraestrutura lá de uma ferrovia, de uma linha de transmissão, de uma rodovia, talvez eu tenha que criar um sistema, um sistema de gestão da minha obra que seja mais resiliente a mudanças no momento para a execução. Então, porque talvez o cara vai chegar numa frente de serviço, tem um problema fundiário, ele não vai conseguir entrar. O que eu faço para ter uma resposta rápida daquela equipe para que ela consiga já ser redirecionada para um lugar adequado, com uma frente de serviço preparada e eu não perca o tempo daqueles colaboradores? Então, esse é um problema aí da nossa, que eu tenho, né, que eu tenho que suprir, né, e como que eu consigo criar um sistema de gestão para esse tipo de empreendimento. Em prédios ali, corporação, né, no centro lá, a gente estava recentemente numa obra no centro de Recife, 2 prédios, 30 pavimentos, canteiro desse tamanho, que não tem problema fundiário, meu problema lá é como é que eu faço para o material chegar na hora certa, que eu não tenho espaço para não tenho espaço para estocagem, a parte de logística, como é que eu faço para subir aquele tanto de material 30 andares para cima. Então, os desafios são diferentes, né, no dia a dia, e como que o Lean consegue trazer isso, porque o Lean, o grande objetivo quais são os desperdícios que existem nesses processos, como que eu consigo diminuí-los, né, e fazer com que as pessoas todo mundo fique agregando mais valor ao mesmo tempo. Então, os problemas são diferentes em diferentes empreendimentos, em diferentes empresas, e que eu preciso trazer soluções um pouco diferentes, mas por trás tem a filosofia do Lean, olhando para os desperdícios e fazendo com que as pessoas passem mais tempo agregando valor. E um problema muito grande que a gente vê também é a questão de dados, assim, né? Como é que eu consigo monitorar o atual, né? O estado atual da empresa, o estado atual da obra? Muitas vezes eu não tenho, né? Recentemente cheguei numa empresa, tinha lá um monte de processos, a gente faz assim, faz assado, tá, mas semana passada, qual foi a produção da alvenaria? Não sei. Eu chuto um número, né, mais ou menos isso. Então, qual que é a situação atual para eu conseguir fazer uma melhoria? Para saber, olha, hoje a gente está assim, amanhã a gente vai estar assado. Como que a gente vai chegar lá, né? O que eu vou fazer? Como é que eu consigo monitorar? Está sendo efetivo ou não está sendo efetivo? Então, a gente a gente entende que precisa parte de comunicação, precisa da parte como aprendizado, né? Se comunicar melhor, precisa, de fato, ter dados e monitorar esses dados, ter disciplina, e entender, de fato, qual que é o problema da minha obra, do meu cliente, né? No operacional, no dia a dia.
A gente poderia ficar mais umas 2 horas falando aqui, né? Eu sei que vocês têm muita bagagem para trazer, mas eu vou pedir para ser breve nessa colocação final, né? Olhando para os próximos anos, pensando que o Lean é uma alavanca para melhorar a performance de todas as empresas. Uma dica, uma sugestão, uma pílula de conhecimento para esses C-levels que ainda acham que é muito complexo, é muito difícil, né? Por onde eles podem começar, né? De uma forma breve ali para a gente conseguir encerrar aqui com dicas. A minha maior dica é o seguinte: faça um bom diagnóstico. Então, o primeiro passo para você implantar alguma coisa é entender quais são as causas dos problemas. Isso gera engajamento, porque a gente vai ver que as causas elas estão espalhadas no fluxo de valor, não está só na obra. A minha grande tese aqui, que está até no meu livro Lean Construction para Resultados, depois que a gente investigou mais de 400 obras, na média, 50% das causas não estão na obra. Está em projeto, está em produto, está em suprimentos, está no planejamento, na hora que eu orço. Então, um bom diagnóstico vai dar um bom direcionamento. E, a partir da implantação, que sempre começa pela obra, mostre resultados no curto prazo. Então, escolha bem a obra piloto. Que a obra piloto tem que ser uma obra que tenha pessoas engajadas, porque se a gente convencer que funciona em 2 obras piloto, que tem que ter um time melhor, digamos assim, ou mais engajado, a empresa já abre espaço para mudança nas outras. Então, eu diria um bom diagnóstico, uma boa escolha de obras piloto, são os elementos aí fundamentais para a gente engajar toda a empresa na mudança que será necessária. Vou continuar aqui, porque ele falou 2 coisas importantes. Uma coisa que ele falou é começar com um bom diagnóstico, outra é começar pequeno, eu acho que não tem que querer fazer tudo. E uma coisa que eu anotei, eu acho que não tem que ter cenário ideal para começar, né? O Lean, ele se constrói em ciclos curtos. Você vai aprendendo ali, né, com aquela cultura daquela empresa e adaptando, e aí sim vai se construindo o Lean a 4 mãos, né? Você não chega, eu acho que é um erro. Muitas consultorias, inclusive, falham porque já chega com o produto pronto, sabe? E eu acho que isso é um grande tiro no pé, sabe? Então, acho que, complementando, da minha parte, seria isso. E assim que falou, o pessoal acha que é complexo. Lean é simples. Se for complexo, está errado. Então, a gente tem que entender de uma forma simples, não posso ser muito complexo, porque a gente tem que fazer o encarregado lá da ponta, o mestre, o engenheiro e até o diretor, todo mundo tem que entender. Então, Lean é simples, Lean tem que ser simples. A gente tem que começar por onde vai dar mais resultado, né? Se a gente for olhar para algum processo, é o que está dando mais problema. Mas, olhando para obras, né? Acho que o que ele comentou é muito importante. O piloto tem que dar certo. Então, a gente tem que mostrar resultado, tem que fazer e dar ganhos rápidos, para que as pessoas de fato entendam, isso aqui faz sentido, dá resultado e eu quero para minha obra também. E só vou complementar uma coisa, eu acho que a construção sim é complexa demais para a gente não continuar sem método, né? E aí a indústria está aí para nos ensinar, por que não a gente não seguir copiando a indústria, né? Que está anos-luz à nossa frente, eu acho que seria... E só para finalizar, né? A nossa indústria não mede as coisas direito. Então, essas dificuldades que a gente tem, né? O professor Falcone sempre falou, quem não mede não gerencia. Uma boa base de indicadores, essas coisas todas. Enfim, tem uma longa jornada para a gente contribuir. Mas a notícia positiva é que tem muitas empresas se movimentando e mudando e entendendo que tem causas internas e dando excelentes resultados. É só a gente olhar o balanço das empresas. Tem empresas de incorporação com margem de 45 bruto. Temos que margem de 20 no mesmo contexto. Ou seja, tem gente fazendo coisa diferente. Muito bem, pessoal, muito obrigada. Terminamos mais um podcast da construção. Obrigada, boa sorte para vocês, Climb, Maria Gabriela, Contec, Falcone. Vamos lá, obrigada. Obrigado, gente. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!